Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais uma vez estarmos aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra de Deus, isso é de suma importância. Muito obrigado a todos vocês e toda a honra, toda a glória sempre seja dada a Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus. E hoje, queridos, eu vou falar com vocês um pouco sobre oração, né? O poder da oração. Já faz alguns dias que eu tenho lido bastante coisa no Instagram, no Facebook, coisas sobre oração, links que mandam para mim, notificações que aparecem, às vezes assim parece que cai, né? De repente aparece na minha frente e eu estou alguns dias pensando nisso, né? Sobre o poder da oração, sobre a transformação que a oração faz na nossa vida. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu separei dois livros, né, diferentes. Na Bíblia tem inúmeras vezes sobre oração, mas eu selecionei dois para a gente comentar. O primeiro está no livro de primeiro Tessalonicenses, primeiro, capítulo 5, versículo 17. Desculpa, eu me perdi um pouquinho. E então 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. E o versículo é curtinho, 3 palavras só. Ele diz: orai sem cessar. Amém. Bom, queridos, aqui o apóstolo Paulo, né, nos ensinando, né, simples, né, um ensinamento fortíssimo, mas simples: orai sem cessar. Ou seja, né, que a oração faça parte do nosso dia, que a oração faça parte da nossa vida, né, que a gente tenha esse hábito de orar sempre, né? Se a gente não tem, então que a gente tenha, né? Hoje a gente lendo aqui o ensinamento de Paulo, que a gente tenha então esse hábito, né? Que a gente comece a orar, então, sempre, todo dia, toda hora, né? Então, ora de manhã, quando acorda, ora quando está indo para o trabalho, se vai indo de carro, se vai indo de condução, se vai indo de moto, como no meu caso, eu na moto, como a moto eu vou sozinho. Mesmo que tivesse alguém também não dá para conversar, porque atrapalha por causa do capacete, é muito barulho, a gente não ouve. Então, a moto para mim é um lugar que eu estou sempre em oração. Eu estou na moto, eu estou orando, o caminho todo eu vou orando. E isso, né, claro, né, me faz um bem assim, muito grande, né, um bem muito grande. E é claro, né, que a oração faz um bem muito grande para todos que oram, né, a oração, ela transforma, né, ela nos transforma, né, ela nos aproxima mais de Deus, ela faz com que a gente conheça cada vez mais o nosso Deus, e faz também com que a gente se transforme, né? Então, muitas vezes a gente ora para que alguma situação seja modificada, mas muitas vezes Deus ouve a nossa oração, mas Ele não modifica aquela situação. O que Ele faz? Ele nos fortalece através da oração, né? E esse fortalecimento nos transforma, né, em pessoas capazes de enfrentar e vencer aquela situação. Ou seja, a situação continuou a mesma, mas a oração nos transformou, né? A ponto de conseguirmos atravessar aquela situação sem dano algum, né? Ou melhor, né? Sem dano algum, é claro, mas com consciência de que somos agora pessoas mais fortes, né? Pessoas melhores, né? Crescemos um pouquinho mais espiritualmente, crescemos um pouquinho mais como pessoas. Por quê? Porque a oração nos fortaleceu, a oração nos transformou. Então, né, a oração transforma muitas vezes as situações também, mas muitas vezes ela nos transforma. Daí é o agir de Deus na nossa vida através da oração, e Ele age, é claro, como Ele achar melhor, né? Ele age como Ele quiser. Ele é o dono da verdade, Ele que sempre bate o martelo pela última vez, Ele resolve e Ele faz como Ele quiser, mas sempre
da melhor maneira para todos nós, né? Então, a oração nos fortalece, a oração nos transforma, a oração nos aproxima cada vez mais de Deus, e a oração não tem que ser só pedidos, né? Não, claro que não. A oração é uma conversa íntima entre nós e Deus, né? E essa conversa, ela pode ser de qualquer hora, de qualquer jeito, né? Não precisa ser somente no nosso quarto, fechado, de joelho, não, né? Se der para fazer isso, ótimo. Se não der, ótimo também. Então, que a gente ore andando, ore tomando banho, ore comendo, ore na rua, ore no ônibus, ore no Uber, ore na moto, ore trabalhando, não importa, que a gente tenha o hábito de orar, como diz aqui, orai sem cessar. Então, quanto mais oração, mais transformação a gente terá. Tá bom, queridos? E agora o outro versículo agora que eu me perdi aqui. Outro versículo eu separei no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Né? Eles dizem o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Bom, então mais uma vez aqui, agora na carta para os Filipenses, Paulo também toca no mesmo assunto de oração, e aqui ele nos ensina, né, que a gente não fique inquieto, que a gente não fique aflito, que a gente não se preocupe, né? Ao invés disso, que a gente abra o nosso coração para Deus e a gente entregue daí os nossos problemas, nossas angústias, os nossos pedidos, né? As nossas tomadas de decisões, que a gente entregue tudo a Deus e que a gente deixe, né, que Ele resolva, e a gente entrega através do que? Através das orações, é como ele fala aqui, de orações e súplicas. Então, a oração, mais uma vez, né, aqui ainda ele completa, oração, súplicas com ação de graças, sempre agradecendo, sempre agradecendo, pedindo, se for o caso, agradecendo, e que a oração seja para todos os momentos, né? Momentos de alegria, momentos de tristeza, se tiver triste, ore que melhora. Tem até aquele ditado, né? Ora que melhora, que a gente vê muitos adesivos. Eu em São Paulo via muito esses adesivos em carros. Ora que melhora, e é fato, ora que melhora. Então, antes, né, como diz aqui, né, ao invés de ficar preocupado, aflito, triste, chateado, ore, né, entregue tudo para Deus, ore, converse com Deus, tenha essa conversa íntima com Deus, tá bom, queridos? Então, que a gente reflita isso hoje. Depois, no outro, no versículo 7, ele fala, né, depois de orar, né, depois que a gente desabafar, que a gente orar realmente com o coração, né, que a gente se entregue realmente, verdadeiramente para Deus, daí ele completa, né, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, depois da oração, né, depois que Deus nos ouve, depois que a gente se abre para Deus, que sai aquele peso, né, a gente se sente leve, se sente em paz. Por quê? Porque é Deus cuidando da gente, é o agir de Deus na nossa vida. Tá bom, queridos? Então, que a gente pare hoje para pensar, que a gente reflita hoje sobre isso, sobre o poder da oração nas nossas vidas. É um poder sem fim, é um poder sem limite. Né? E falo também de experiência própria, oro, e muitas orações minhas são atendidas, é claro, sempre se for, né, de acordo com o que Deus tem planejado para mim, é claro, mas Deus me ouve, e assim como Ele me ouve, Ele te ouve também, tenha certeza disso, mesmo que Ele fique em silêncio, que você não ouça nada, mas
Ele está ouvindo, nosso Pai está ouvindo, e na hora certa, na maneira certa, na hora que Ele quiser, Ele resolve, tá bom? Como eu disse no outro versículo, ou mudando a situação, ou nos fortalecendo para que a gente possa enfrentar aquela situação e saiamos de lá vencedores, tá bom, queridos? O poder da oração não tem fim, tá? Então, orai sem cessar, todos os dias, todas as horas, andando de pé, deitado no carro, no ônibus, no metrô, na fila do banco, na fila da lotérica, onde você estiver, né? Converse com Deus, converse, abra o seu coração, converse, entregue seus problemas a Deus, agradeça a Deus, converse com Deus, peça para Deus te dar orientação numa decisão, que caminho você deve seguir, sempre através das orações. Deus nos ouve em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos guie, nos dê muita paz, nos dê muita sabedoria e que a gente possa, né, com essa sabedoria, crescer espiritualmente, crescer como pessoa, fazendo sempre as escolhas certas e nos aproximando cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Fique com Deus, que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amanhã, se Deus permitir, eu estarei de novo com vocês aqui, para uma nova reflexão, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa esperança, sempre, 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 em nome de Jesus. Obrigado, queridos. Fique com Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.